Bloco 1. 7 lemas de N. 1. Fazer primeiro as coisas primeiras. Este lema nos sugere a adoção de um método muito simples, porém eficaz, de ordenarmos nossas atividades, ou a solução de nossos problemas, de forma a agirmos com equilíbrio e sensatez. Muitas vezes, são tantas as coisas que temos para fazer que não sabemos nem por onde começar. É bem possível que tentemos fazer tudo ao mesmo tempo, atabalhoadamente. Ficamos então atordoados e confusos, podendo mesmo deixar-nos envolver pelo desânimo e pela frustração. Contudo, se procurarmos ter calma e examinarmos cuidadosamente, veremos que, de acordo com as circunstâncias, haverá sempre uma coisa que deverá ser feita em primeiro lugar, num dado momento, seja pela importância de que se reveste ou pela urgência requerida. Essa é a coisa primeira. As demais, é claro, deverão aguardar a sua vez, segundo a ordem de importância ou de urgência em que devam ser realizadas. Se assim procedermos, teremos condições de não nos deixarmos perturbar, nem que sejam muitas e diversas as coisas a serem feitas, pois estaremos então tratando de fazer primeiro as coisas primeiras. Do mesmo modo devemos procurar agir relativamente aos problemas para os quais buscamos solução. A aplicação deste lema em nossa vida diária resultará, sem dúvida alguma, em grande benefício para todos nós, bem como para as pessoas com as quais convivemos ou trabalhamos. 2. Devagar se vai ao longe. Precisamos tomar cuidado com a tendência neurótica de exigirmos resultados imediatos em tudo que fazemos. É muito comum acharmos que, pelo fato de termos ingressados em NA, nossos problemas devem ser solucionados sem demora. Não há dúvida de que encontraremos solução para eles através da prática do programa, mas isso é coisa que irá acontecendo aos poucos. Nosso programa de recuperação é um roteiro para toda a vida e não, apenas, um paliativo para soluções momentâneas. O importante é procurar praticá-lo com sinceridade e constância, aplicando seus princípios dia a dia. É dessa forma que ele nos proporcionará uma progressiva melhora, possibilitando-nos solucionar gradativamente nossos problemas e ter, também, o equilíbrio necessário para aceitar os que não possam ser solucionados. O apressamento poderá resultar em tensões e frustrações, e isso é precisamente o que devemos evitar. Este lema nos sugere, portanto, que tenhamos calma e perseverança para podermos chegar bem longe em nosso processo de recuperação. 3. Viver e deixar viver. A intromissão na vida dos outros, aos quais muitos de nós procuramos impor, embora às vezes de forma inconsciente, a maneira pela qual achamos que devem agir, é mais uma das manifestações da natureza egocêntrica e prepotente do neurótico. Esquecemos-nos facilmente de que nossos semelhantes também têm, como nós, o direito de decidir de sua própria vida. Igualmente nos esquecemos de que, por mais que queiramos, não conseguiremos modificar o modo de proceder de uma pessoa, a não ser que ela mesma assim deseje e decida fazer. Preocupados em dirigir ou modificar a vida das pessoas com as quais convivemos, ou de qualquer outro modo nos relacionamos, podemos ainda nos esquecer do mais importante, cuidar de nossa própria vida e de nossa própria recuperação. E quando essas pessoas não aceitam nossa interferência, que comumente rotulamos de ajuda, podemos também deixar-nos tomar por um sentimento de mágoa ou de revolta, o que, sem dúvida, irá contribuir para aumentar ainda mais nosso sofrimento. Este lema, porém, sugere que procuremos viver nossa própria vida, e aí está o programa de recuperação de N a mostrar-nos claramente como vivê-la de forma equilibrada e feliz, e que deixemos aos outros a tarefa de viver a deles como acharem de fazê-lo. A melhor maneira de ajudá-los, se for esse o nosso objetivo, será através de nossa própria recuperação, pois somente assim seremos capazes de nos relacionarmos com eles de forma compreensiva, afetuosa, sem imposições e respeitando, acima de tudo, o direito de decisão de cada um. É bem possível, então, que as sugestões que porventura achemos de fazer venham a ser consideradas e, quem sabe, até mesmo aceitas. A aplicação deste lema também nos ajudará a compreender que a forma pela qual procuramos encontrar paz e serenidade talvez não seja, necessariamente, a
a mais adequada para que as encontrem os nossos familiares, amigos e demais pessoas de nosso relacionamento. Essa compreensão fará com que passemos a cuidar mais seriamente de nossa própria recuperação, deixando de lado a tendência de querermos interferir na dos outros. 4. Viver na graça de Deus. Afastados da graça de Deus, tornamo-nos presas fáceis do descontrole emocional. Sabemos, por experiência própria, que nada podemos contra as emoções quando nos valemos apenas de nossa precária força de vontade. Somente quando nos entregamos de verdade aos cuidados de um poder superior a nós mesmos, ou Deus como cada um de nós o concebe, é que começamos a sentir que podemos recuperar-nos. O que antes parecia impossível torna-se, então, perfeitamente realizável. As forças que nos faltavam começam a surgir. Não mais experimentamos a sensação de estarmos sós e desamparados, pois podemos perceber a presença reconfortante e vivificadora de Deus em nossa vida, sentindo que sua força nos sustenta e sua sabedoria nos guia na prática do nosso programa de recuperação. É assim que passamos a viver na graça de Deus, o fator X determinante do milagre das recuperações em nossa irmandade, para o qual uma análise apenas científica de N.A. não consegue encontrar explicação. A sugestão deste lema é praticamente idêntica à do terceiro passo. Sua aplicação em nossa vida diária é condição básica para podermos avançar cada vez mais em nosso processo de recuperação. 5. Esquecer os prejuízos. Este lema sugere que deixemos de ficar rememorando os prejuízos que possamos ter tido, entre os quais, naturalmente, estarão os que foram causados pela nossa neurose, pois esse é um procedimento doentio que por certo nos acarretará mais prejuízos ainda. Trazer de volta à memória os prejuízos é o mesmo que sofrê-los novamente. Estamos participando de N.A. para nos libertarmos do sofrimento mental e emocional. Nada mais acertado, portanto, do que procurarmos esquecer nossos prejuízos e dedicarmos-nos de corpo e alma ao programa que nos oferece essa libertação. Por outro lado, uma vez que a palavra prejuízo também significa preconceito, o lema sugere ainda que abandonemos nossas possíveis prevenções em relação ao programa de recuperação N.A. É somente depois de termos procurado pô-lo em prática e comparecido às reuniões durante certo tempo, sem prejuízos ou preconceitos, isto é, sem qualquer julgamento antecipado e feito sem a devida reflexão, que podemos com mais segurança responder à pergunta que talvez muitos de nós já tenham feito a si mesmos: o programa de N.A. é, de fato, o caminho que estou procurando? Para o neurótico realmente desejoso de sarar e que assim tenha procedido, nossa experiência vem nos demonstrando que a resposta tem sido sempre positiva. 6. Recomendar-se a Deus incondicionalmente. Da mesma forma que o lema viver na graça de Deus, este também aproveita a sugestão praticamente idêntica à do terceiro passo. Recomendamo-nos a Deus incondicionalmente, isto é, invocarmos seu socorro e seu amparo, sem pretendermos estabelecer quaisquer condições. Significa na verdade entregarmos nossa vida e nossa vontade aos seus cuidados, para sermos por ele fortalecidos e guiados segundo a sua vontade e sua sabedoria. Se tivermos admitido nossa impotência perante as emoções e passando a crer num poder superior a nós mesmos, capaz de reconduzir-nos à sanidade, primeiro e segundo passos, nada mais lógico do que nos entregarmos sem restrições a esse poder superior, ou Deus segundo a concepção de cada um, conforme é sugerido no terceiro passo. Ao recomendarmos-nos a Deus incondicionalmente, nada mais estaremos fazendo, portanto, do que pôr em prática esse terceiro passo, de importância fundamental em nosso programa de recuperação, programa através do qual começamos a mudar, a deixar de ser escravos de temores e ansiedades, para ingressarmos numa vida assinalada pelo equilíbrio mental e emocional e, por isso mesmo, saudável e feliz. A observância deste lema também tornará mais eficaz a prática do sétimo passo, cuja sugestão é a de humildemente rogarmos a Deus que nos livre de nossas imperfeições. De fato, se nos recomendarmos a Ele, incondicionalmente, saberemos praticar esse passo com a humildade que se faz necessária, certos de que iremos sentir a força e a sabedoria de Deus a sustentar-nos e guiar-nos na tarefa de remoção das imperfeições de caráter causadoras de nossa neurose. 7. Só por hoje. Este lema sugere que, ao invés de tomarmos decisões para a vida toda, limitemo-nos a fazer propósitos por um dia apenas, justamente o dia que estamos sempre
vivendo, o dia hoje. O de ontem já vivemos quando ele era hoje, e o de amanhã, quando chegar será hoje novamente. Se aplicarmos o que é sugerido, estaremos, por assim dizer, cortando a vida em pedacinhos mastigáveis, o que irá tornar bem mais fácil nossa caminhada através do processo de recuperação. O seguinte é uma sugestão do que podemos nos propor a fazer cada novo dia. Só por hoje, procurarei viver este dia apenas, sem tentar resolver, de imediato, todos os problemas de minha existência. Por 12 horas, serei capaz de fazer coisas que me fariam desanimar se eu achasse de me comprometer a fazê-las pelo resto da vida. Só por hoje, serei feliz, admitindo assim ser verdade o que disse Abraham Lincoln: as pessoas são, em sua maioria, tão felizes quanto decidam ser. Só por hoje, ajustar-me-ei à realidade, sem procurar fazer com que tudo se ajuste aos meus próprios desejos. Aceitarei o que o destino me reservar e a isso me adaptarei. Só por hoje, procurarei fortificar minha mente. Estudarei. Aprenderei algo aproveitoso. Não serei um ocioso mental. Lerei alguma coisa que exija esforço, raciocínio e concentração. Só por hoje, exercitarei meu espírito de 3 maneiras. Praticarei uma boa ação sem que ninguém fique sabendo, senão não valerá. Farei pelo menos 2 coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício, e, mesmo que meu amor próprio seja ferido, hoje eu não o demonstrarei a ninguém. Só por hoje, serei agradável. Manterei uma aparência tão boa quanto me seja possível, vestir-me-ei convenientemente, falarei com suavidade, serei cortês, não farei a menor crítica, em nada procurarei defeitos e não tentarei melhorar ou corrigir ninguém, a não ser a mim mesmo. Só por hoje, terei um programa de ação. É possível que não o siga exatamente, mas mesmo assim o terei. Procurarei me livrar de 2 grandes males, a pressa e a indecisão. Só por hoje, terei meia hora de quietude, a sós, e então descansarei. Dentro dessa meia hora, procurarei por alguns instantes obter uma perspectiva melhor de minha vida. Só por hoje, não terei medo. Sobretudo, não terei medo de usufruir o que é belo, nem de manter-me confiante de que, assim como eu der ao mundo, assim o mundo também me dará. Sugestões traduzida de Detti for Today, publicada por Neurotics Anonymous International Liaison, Inc., Oração da Serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Recuperação, unidade e serviço. E que comece comigo. Para isso, sou responsável. A Neuróticos Anônimos. Grupo Serenidade, Unidade de Saúde da Praça Ouvidor Pardinho Fon, abre aspas, 336, 2260 reuniões quartas-feiras às 19 horas, sábados às 09:30 HS. Só por hoje, evitarei o descontrole emocional,